Depois de 20 jogos, o Flamengo volta a ter marca indesejada. Será que isso preocupa? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, pessoal. Se você já está curioso para saber que marca é essa, então eu te convido, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro, para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Se você já é inscrito, a minha gratidão, te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. É isso aí, pessoal. Tivemos ontem um clássico carioca, Flamengo e Vasco. O Flamengo saiu vitorioso, né? Um jogo muito bom, um jogo equilibrado, em que ambas as equipes jogaram bem. O Vasco em alguns momentos teve alguns momentos de domínio, né? Algo que foi, assim, que surpreendeu, essa é a verdade, porque o Vasco não está em uma situação boa no Campeonato Brasileiro, mas está apresentando uma leve evolução ali depois da chegada desse novo treinador, né? E também de alguns jogadores, como o Payet, que mostrou qualidade, no segundo tempo cansou, mas mostrou uma certa qualidade. E foi justamente contra o Vasco que o Flamengo marcou, que o Flamengo atingiu essa marca da qual nós vamos falar. E aí eu já te convido desde já para você opinar aí nos comentários e dizer se eu estou sendo precipitado na minha análise ou se isso vai ser uma característica recorrente desse Flamengo de Tite. Eu estou aqui com algumas anotações que eu fiz, pessoal, porque eu fui buscar os últimos 20 jogos do Flamengo e apenas em 2 desses jogos, contando com o de ontem, o Flamengo atingiu essa marca da qual nós vamos falar. E que marca é essa, pessoal? Ontem, contra o Vasco, o Flamengo teve menor posse de bola que o time cruzmaltino, isso mesmo. E talvez vocês devem pensar, isso é um exagero, mas eu trouxe aqui, pessoal, assim, eu fiz um levantamento dos últimos 20 jogos do Flamengo. E nesse intervalo, o Flamengo jogou contra times muito bons, contra times que estão brigando lá na ponta da tabela, lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E contra todos esses, excetuando apenas um, o Flamengo teve mais posse de bola. Eu estou somando aqui todas as competições que o Flamengo participou recentemente, tá? Tanto Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quanto Copa Libertadores, tá? O Flamengo jogou contra o Cruzeiro, que marcou aí a estreia do Tite. Ainda nesse jogo, o Flamengo teve 58% de posse de bola. Contra o Corinthians, o Flamengo teve 58% de posse de bola. Contra o Bahia, o Flamengo teve 67% de posse de bola. Contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, 52% de posse de bola. Contra o Goiás, 66%. Contra o São Paulo, também pela Copa do Brasil, o primeiro jogo, o Flamengo teve 52%. Contra o Atlético Paranaense, 59%. Contra o Botafogo, 53%. Contra o Internacional, 60%. Contra o Corinthians, 65%. Contra o Grêmio, 58%. Contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve 54% de posse de bola. Contra o Olímpia, 56%. Contra o Cuiabá, o Flamengo teve 63%. E ontem, contra o Vasco da Gama, o Flamengo teve 47% de posse de bola. O time cruzmaltino ficou com 53% do tempo com a bola no pé. A última vez, pessoal, que o Flamengo teve menos posse de bola em um confronto foi justamente no dia 16 de julho contra o Fluminense, tá? Mas o Fluminense, essa é a característica do jogo do Fernando Diniz, né? É um jogo de posse de bola. Então não é de se estranhar que o Fluminense tivesse mais posse que o Flamengo, embora não seja o ideal. A gente não gosta disso, eu particularmente não gosto. Acho que a primeira linha de defesa, a primeira atitude de defesa que o time deve ter para evitar levar gol é estar de posse da bola. O Flamengo, nesses 20 jogos, em apenas 2 ocasiões, o Flamengo deixou de ter a vantagem na posse de bola. É bem verdade que ele não ganhou todos os jogos, mas a gente sabe que antes da chegada do Tite, o clima que imperava ali entre os jogadores era um clima de velório. Os caras entravam em campo sem a mínima vontade, tá? Então o componente anímico faz muita diferença, tá? Mas mesmo assim, nesse tempo o Flamengo teve mais vitórias do que derrotas. Ele teve 6 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. Nesse período, nesse recorte que eu fiz aqui de 20 jogos, tá certo? E aí alguém pode pensar, mas também essa talvez seja uma característica do Vasco. Só que não, tá? Só que não é verdade. Eu fui buscar os últimos 12 jogos do Vasco para fazer uma análise e saber se o Vasco tem essa característica de domínio, de manutenção da posse de bola. Vale lembrar ainda, pessoal, que o jogo de ontem era mando de campo do Flamengo, tá? O maior número de torcedores que estava presente no Maracanã era a torcida rubro-negra. E o Vasco,
dentre esses 12 jogos, ele teve menos posse de bola para muitos times. Entre esses, eu aponto, por exemplo, o Fortaleza. Ele teve menos posse de bola que o Fortaleza, teve menos posse de bola que o São Paulo. Dos times que estão na ponta da tabela, brigando ali pela parte de cima da tabela, o Vasco teve mais posse de bola em apenas um jogo, contra apenas um adversário, que foi contra o Grêmio. Fora isso, o Vasco da Gama teve mais posse de bola apenas contra times que estão brigando para não cair. Por exemplo, teve mais posse de bola que o Coritiba, teve mais posse de bola que o América Mineiro e teve mais posse de bola que o Santos. Então, esses são os times que o Vasco tem sido dominante em termos de posse de bola. E também foi dominante em termos de posse de bola para com o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo ganhou, isso é muito bom, mas o que eu quero chamar a atenção é que eu espero, francamente, que isso não se torne uma característica do time do Flamengo. A dominância, o Flamengo ser o time que comanda as ações na partida, isso é uma característica do time do Flamengo, especialmente a partir de 2019 para cá. Isso tem sido uma marca do time do Flamengo e que encanta o torcedor do Flamengo. Tá? É claro que nem sempre vão ser vencedores, nem sempre vão sair triunfantes de uma partida, mas o fato do Flamengo ser dominante, isso é característico desse time. Então, o que eu espero, francamente, é que isso não se torne uma característica do time do Flamengo, que o Tite não transforme o time do Flamengo em um time que seja retrancado. Vale lembrar que essas são características dos times do Tite. Flamengo, os times do Tite geralmente ganhavam por 1-0, 2-0 no máximo, e se retrancavam e esperavam o adversário. Isso não é uma característica do Flamengo. Eu espero que isso não seja adotado como característica de jogo do Flamengo. O Flamengo saiu vitorioso da partida, ótimo, muito bom. Fez o gol em um momento em que o Vasco estava bem na partida, tá? O Vasco estava bem na partida quando o Flamengo fez aquele gol. Inclusive o Gabigol participou da jogada, assim, coisa que ele não fazia há muito tempo. O Gabigol jogou, os poucos minutos que esteve em campo, jogou muito bem, participou muito bem, deu aquele passe, então correu, né? Se esforçou, isso foi muito bom de ver. Mas a verdade é que o Vasco teve mais posse de bola que o Flamengo, tá? E o nosso goleiro, Rossi, salvou algumas defesas, salvou algumas bolas assim determinantes para o placar da partida. Então é isso, pessoal. Se eu estiver exagerando, deixa aí nos comentários que eu quero saber de você. Eu particularmente não gostei desse dado, espero que isso não se torne uma rotina, espero que isso não se torne uma característica do time do Flamengo de ser um time retranqueiro, que faz um gol e acaba se trancando ali, esperando o adversário, ou então fique jogando ali de maneira reativa. Eu espero que isso não aconteça. Não sei o que vocês pensam, mas quero saber. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se for esse caso, por gentileza, deixe seu like ajuda muito o nosso trabalho, seu like ajuda muito no nosso crescimento aí junto à plataforma, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.